Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto da vitória da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cairós. Eu sou Avelino Ferreira, membro da igreja, e conduzirei você durante todo este culto em que falaremos sobre a esperança. Antes de começarmos, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 20. Ele fala sobre uma esperança importantíssima que nós devemos relembrá-la o tempo todo. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Num culto que falaremos sobre a esperança, é sempre bom lembrar que nós temos que confiar no nosso Deus. Uns vão confiar em carros, outros em cavalos, outros em pessoas, outros em empresas, outros em governos. Mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Jamais esqueça disso. Vamos começar o nosso culto com oração. Pai querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que temos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, te agradecemos porque podemos, Senhor, ter mais um pouco da Sua experiência conosco, Pai. Nos ajude, nos abençoa, nos livre de todo o mal, nos guarde durante esta noite, Senhor, que seja um culto abençoado, que seja um culto agradável a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, vamos ouvir nosso louvor a De Cairós, louvar o nome do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo está em você, querido. Ele está em você, o Espírito Santo
você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se move em você. Move em você. Se move em você. Move em você. Se move, se move, se move, se move, se move, se move em você.
todavia me alegrarei. Alegre-se no Senhor. Se você não está encontrando motivos para se alegrar nele, olha para você, olha ao seu redor. Agradeça pelo ar que você respira, pelo teto sobre a sua cabeça, pelas roupas que você está vestindo. Seja grato ao Senhor, alegre-se nele, adore-o em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador. Se derrame de coração na presença do Senhor. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. 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 É sempre um grande prazer ouvir o nosso grupo de louvor entoando músicas para o nosso Deus. Vamos fazer alguns avisos agora. Se você quiser participar do nosso culto presencial aos domingos, estamos começando 9h30 da manhã com a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre o verdadeiro pentecostalismo. E se você quiser aprender a raiz, as bases da sua fé, é fundamental que você participe da Escola Bíblica Dominical, domingos, 9h30 da manhã. 11 horas, nós temos o culto da família. Se você quiser participar desses dois cultos, não esqueça de preencher o nosso formulário de comparecimento. Por que é importante que você preencha este formulário? Primeiro, no caso de algum tipo de fiscalização, nós conseguimos dizer que estamos, de fato, mantendo um número adequado de pessoas dentro do salão da nave da nossa igreja. E outra coisa é, se tivermos uma procura muito grande para a participação do culto, nós podemos abrir também um novo horário de culto. Pode ser, por exemplo, domingo à noite. Mas precisamos ter esses números em mãos, que nós vamos tratar em cima de fatos e dados, não em cima do que eu acho ou do que alguém acha. Precisamos desse número exato para podermos ver se será necessário ter mais um culto aos domingos. Um outro aviso que eu gostaria de dar também é a leitura da Bíblia em um ano. Se você é um cristão e nunca pegou a Bíblia para lê-la de capa a capa, temos um problema. Por quê? Como é que você vai conhecer o Deus da palavra sem conhecer a palavra de Deus? Não se preocupe, nós temos um plano para você. O plano de leitura da Bíblia 2021. Baixe o aplicativo YouVersion da sua Bíblia e acompanhe conosco esse plano. É muito melhor ler em grupo, porque se você tiver uma dúvida, alguém pode responder, você pode deixar lá o seu comentário, você pode lá colocar a sua interpretação também sobre o texto que foi lido. E o mais interessante, este ano estamos fazendo a leitura cronológica da Bíblia. Porque muitas das vezes a gente perde, mas quando isso aconteceu depois disso, isso foi antes daquilo, como é que isso aconteceu? Neste ano nós estamos fazendo a leitura cronológica, o que é muito bom para você saber a ordem que as coisas acontecem na Bíblia. Não perca, não deixe. Um cristão tem que conhecer a palavra do seu Deus. Vamos continuar a louvar o nosso Deus agora com os dízimos e ofertas. Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares.
O momento da oferta e do dízimo é um momento de adoração ao nosso Deus. Eu confesso para vocês que eu tinha muitas dificuldades de compreender isso, até um momento que o Espírito Santo de fato tocou o meu coração. O que ele disse para mim me convenceu. Olha, esta obra, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairós, salvou a tua vida. Foi através dela que o Senhor Jesus realmente entrou na sua vida. Foi através dela que o Espírito Santo começou a morar no seu coração. E não que a Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairós seja a igreja, a única onde isso possa acontecer. Mas foi o local que transformou a minha vida. E transformou para melhor, transformou a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E eu sou muito grato a ela. Sou muito grato a ela ter sido o hospital que me atendeu no momento que eu estava doente do meu espírito. Então, não só pela essa gratidão, por eu reconhecer que era o local que pode trazer muitas e muitas famílias ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é que eu quero que ela mantenha suas portas abertas. Eu dizimo e oferto. Primeiro, isto é um mandamento do Senhor, nosso Deus, que nós podemos ver do Antigo ao Novo Testamento. Em segundo lugar, porque eu quero que essa obra continue. Eu quero que ela continue abençoando mais e mais pessoas, como abençoou a mim e a minha família. Os nossos dados bancários estão, neste momento, aparecendo na tela. Anote, contribua, dizime se você é membro de nossa igreja. Se você é membro de outra igreja, dizime na sua igreja. Oferte. Sua oferta é sempre utilizada para a obra de Deus. Na nossa igreja, nós não temos pastores nem obreiros assalariados. Então, toda a renda que nós temos é revertida para a obra de Deus, seja para as pregações locais, seja para a manutenção desse canal e de diversas coisas na internet, seja para missionário, seja para trabalho de ação social, enfim. Seu dinheiro é muito bem investido na obra do Senhor. A obra não é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairós. A obra é do Senhor, nosso Deus. Vamos orar agora pelos dízimos e ofertas e também pelos pedidos de oração. Seus pedidos de oração podem ser colocados lá na caixinha da nossa igreja, podem ser colocados aqui no nosso live chat ou até mesmo nos comentários. Talvez você não coloque ele em lugar nenhum, mas faça um pedido de oração, não a mim, não à nossa igreja, mas sempre ao nosso Senhor e nosso Deus, porque Ele tem todo o poder para resolver a sua situação. Senhor, amado Deus, graças te damos, Senhor, por esses dízimos e ofertas. Pai querido, Pai amado, continua abençoando, Senhor. Prospera na vida desse irmão e que nunca falte o pão e nunca falte nada que ele tenha necessidade, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, continua trabalhando por eles. Pai querido, Deus amado, continue também abençoando aquele que não pode ofertar, Senhor. Deus, abre uma porta de emprego, abre uma nova oportunidade na vida dele, Senhor. Pai querido, Deus amado, abençoe esse irmão também. Pai querido, aos pedidos de oração, Senhor, nós te pedimos, Pai, entre nessas causas, Senhor. Se for doença, cura, se for vício, libertação, se for problema na justiça, que haja solução, Senhor. Pai, entra nas causas de cada irmão que deposita em Ti a fé dele. Pai querido, Deus amado, nós sabemos que quando estamos contigo, Pai, a vitória é certa e temos que entregar a Ti, Pai. Pai, abençoe esse irmão, entra nessa causa, guerreia por ele, Senhor. Te agradeço pela vida do irmão, pela vida da irmã e continue com ele durante toda a vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora ouvir a palavra desta noite. Vamos começar com a leitura da Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Lamentações de Jeremias. Vamos ler o capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Estou utilizando aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, a
Ara. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Para que a gente possa entender um pouco, né, por que Jeremias estava falando isso. Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Algo parece meio pejorativo, mas de fato foi um profeta que não escondeu o seu sentimento de tristeza ao ver a sua amada cidade, o povo de Deus, sendo subjugado pelos babilônios. Bom, já falei, ele é um profeta, e como a maior parte dos profetas, a gente já comentou isso aqui em outros cultos, ele é uma espécie de última instância de Deus antes de ser executado o juízo. Tá? Você vê na Bíblia, normalmente, o profeta, né, você pega Abacuque, Oséias, próprio Jeremias, Samuel e tantos outros, quando eles chegavam, era tipo, olha, ou vocês fazem isso, ou vocês se arrependem, ou vai ter o juízo de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Né? Tanto que tem aquela famosa pergunta que fazem quando Samuel chega ali no povo para ungir Davi, o próximo rei de Israel. O povo pergunta, vens em paz? Porque era a função do profeta, era chegar para dizer, olha, a mão de Deus vai pesar contra vocês. Provavelmente eles não eram tão bem recebidos assim quando iam falar essas coisas. Jeremias era o profeta de Deus para o momento final ali do povo de Judá. Né? Se a gente lembrando também, voltando um pouco mais na história, Israel teve o rei Saul, na sequência Davi, Salomão. O reino foi dividido em 2 reinos. O reino de Israel permaneceram as 10 tribos, e o reino de Judá, que permaneceu apenas com Judá e Benjamim. E, obviamente, alguns dos levitas, né, se encontravam ali naquela região. O reino foi dividido, e quando chegamos mais ou menos aqui em 730, 720, o rei Salmanaser V da Síria toma Israel, destrói Israel, né, faz o povo de Israel cativo e traz, né, para dentro de Israel povos que não eram dali. O que a gente está vivendo é o momento final do reino de Judá. Jeremias está vendo a invasão babilônica, né, as 3 invasões babilônicas. Ele está vivendo aquele momento ali do final do reino de Judá. Ele tenta, né, durante muito, muito tempo, se você pegar o livro de Jeremias, é basicamente ele tentando falar com o povo, tentando falar com o rei, tentando falar com os sacerdotes sobre a queda de Judá, que Deus vai executar o seu juízo para o povo de Judá, porque eles não se arrependem, porque eles estão seguindo outros deuses, mas o povo se mantém com o coração duro e finalmente vai ter a queda do reino de Judá, o povo de Deus vai ser levado cativo. Então, nesse contexto onde está Jeremias, ele está vendo a destruição do seu próprio povo. E ele é uma pessoa que tinha realmente muito amor, né, pela palavra de Deus, pelo povo de Deus, pela cidade, né, que Deus, né, onde colocou ali o povo para viver, mas ele estava com o coração amargurado pela justiça que tinha sido feita por Deus ali naquele lugar. E desse momento, eu gostaria de trazer alguns pontos que eu acho relevantes sobre a nossa esperança. Porque em alguns momentos da nossa vida, a gente sente sem esperança. Situações mudam, contextos mudam, a gente imaginava que estava acontecendo uma coisa e de repente parece que o nosso chão saiu dos nossos pés e nós caímos. E é natural que haja uma certa frustração nossa, porque a gente não está vendo uma solução prática para aquilo, para sairmos daquela situação. E então eu gostaria de trazer, através dessa história do profeta Jeremias,
aquilo que a gente pode trazer para aplicar nas nossas vidas. Primeira lição que nós aprendemos com o profeta Jeremias: não tenha medo. Não tenha medo. É inevitável que as provações aconteçam, mas nós sabemos que o Senhor Jesus está conosco nas nossas provações. Veja o que o próprio Deus fala para Jeremias logo no início do livro dele: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É interessante porque, de fato, a gente vai passar por provações nessa vida, isso é inegável, isso acontecerá. A diferença do cristão para as pessoas que estão no mundo é que sabemos que tem alguém pelejando por nós. Nós já estudamos lá no livro de Jó que nós temos um advogado constituído no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pode o mundo inteiro pelejar contra você, mas não prevalecerão, porque o Senhor está contigo. O que é certo, não importa o que as pessoas digam. Continue fazendo a coisa certa. O segundo ponto que eu acho relevante para a gente falar sobre momentos de provação, sobre momentos de angústia, é ser sincero: tristeza é normal. Muitas das vezes, principalmente os homens, né, quando a gente é pequeno, falam pra gente: olha, homem não chora, né, homem não pode ficar chorando. E eu sempre digo isso para os homens lá no Ministério de Homens: homem chora sim. A tristeza é a coisa mais natural. E muitas das vezes a gente tenta afogar os nossos próprios sentimentos, fingindo que não tem nada acontecendo, quando na verdade o nosso coração está moído, né? O nosso coração está destruído. E uma das piores coisas que você pode fazer é achar que você não pode ficar triste porque você é cristão, porque você é homem, ou seja lá qual for a regra que impuseram para você, dizendo que a gente não pode ficar triste. Veja o que o próprio profeta Jeremias falou lá em Jeremias 20, 14 a 18. Maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que a minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Então aqui a gente tem um exemplo de como Jeremias estava triste. Ele tinha que chegar e falar contra o povo amado, a cidade que ele vivia, né? O povo de Deus. Então ele estava amargurado, o coração dele estava triste. E quando a gente estiver com o nosso coração triste, também temos que confessar ao nosso Deus. Temos que nos ajoelhar, ir para o quarto e falar: Deus, o sofrimento está grande, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor entre na minha causa. Seja sincero com Deus. Ele vai dar uma resposta. Talvez não seja a resposta que você mais espere, mas vai ser uma resposta vinda de Deus. E é importante que agradeçamos sempre, porque, às vezes, na nossa visão humana limitada, o problema é enorme. E na visão de Deus ele fala: filho, eu estou te fazendo isso para que você aprenda, seja mais forte do que você é nesse momento. Provação é triste, sim. Se entregue ao Senhor na tristeza da sua provação. E justamente este é o nosso terceiro ponto. Entregue tudo ao Senhor. Quando nós perdemos o controle da coisa, temos que entregar a coisa naquele que tem o controle de todas as coisas. Se você perdeu o controle, se você não consegue mais sair da situação da sua provação,
Evita aquele famoso deixa que eu resolvo, eu vou conseguir, que eu vou fazer, vai acontecer. Fazendo uma analogia, é como se fosse um carro na toleira. Cada vez que você sozinho pressiona o acelerador, você fica um pouco mais atolado do que você já estava. Você precisa de um guincho, você precisa de alguém para te ajudar. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que pode te ajudar. Atenção, ele pode utilizar pessoas para te ajudar. Pode ser um colega, um amigo seu da sua igreja, um amigo que você confia, pode ser um pastor, pode ser um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Pessoas podem ser utilizadas para te abençoar. Ele pode te tirar dessa situação de uma forma maravilhosa, mas ele também pode utilizar pessoas para te tirar dessa situação. Muitas das vezes, quando a gente está num momento de provação, a gente se fecha, né? A gente se tranca e a gente não quer ajuda, não quer falar com outras pessoas. E muitas das vezes a gente pega aquele sofrimento nosso, bota uma espécie de máscara e finge que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Peça ajuda, isso é muito importante. Primeiro, ao Senhor nosso Deus, depois às pessoas que você confia e até mesmo as pessoas especializadas no tipo de problema que você está sofrendo naquele momento. Evita sempre a solidão no momento de angústia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós já vimos sobre a necessidade de termos coragem para enfrentar os dias maus. Nós já falamos também sobre a aceitação da tristeza. É algo natural e que nós devemos entregar a nossa vida a Deus, porque afinal o fardo dele vai ser mais leve. É muito melhor estar com ele no momento das provações do que sem ele enfrentando os problemas sozinhos. Agora, tem uma coisa que é muito importante. Jeremias fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você, um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus, tem que trazer sempre de volta aquilo que te dá esperança. E aquilo que te dá esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre conosco, não importa o que aconteça. Ele tem uma promessa na sua vida. Ele entregou a vida por mim e por você. Ele está em todas as nossas batalhas. Que promessa é essa que ele nos entregou? Primeira coisa que ele traz nessa promessa é a salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu e você estávamos perdidos. Eu e você não tínhamos vínculo com Deus. Eu e você passávamos pelas provações sozinhos. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo se restabeleceu o relacionamento. Religamos ao nosso Deus e podemos contar com este advogado que é Jesus Cristo na nossa provação. Ele nos prometeu a vida eterna. E esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Então, tudo que nós fazemos aqui, talvez enfrentamos provações. Puxa vida, eu não queria que um familiar meu morresse, eu não queria que essa situação tivesse acontecido comigo. Mas não se preocupe, porque esta provação, enquanto você mantiver a sua fé, você vai alcançar a vida eterna, porque esta é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele promete a nós que o Espírito Santo habitará nos nossos corações. Essa é uma coisa linda, uma parte de Deus, né? Da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. A tristeza vem, mas tem Deus ali dentro do seu coração. Ele está contigo, ele está vendo o seu problema, ele está vendo o seu lamento e ele agirá no momento certo. Ele prometeu também a paz. E isso você tem que ter nos seus momentos de tribulação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus veio te dar também a paz. Talvez o ponto que às vezes angustia muito nos momentos de provação
Meu Deus, como será o dia de amanhã? O que eu vou fazer mês que vem? E tem as contas para pagar, e tem tal coisa para fazer, e tem aquilo para fazer? Provisão diária. Lembra quando você faz a oração do Pai Nosso? Lembra a questão do povo durante o êxodo, como é que vinha o maná? Deus vai te dar a provisão diária do que você precisa. Diz a palavra de Deus. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Temos que ter a tranquilidade, sabendo que Deus continua cuidando de nós. Aquelas coisas que nós não podemos fazer, aquelas coisas que não dependem da nossa atuação, essa nós temos que entregar na mão do Senhor. Dou um exemplo. Imagina, você tem um parente seu doente que está num hospital. Está fora do seu controle. Você não é médico, mesmo que seja médico, talvez não seja médico daquele hospital. Você não tem como atuar em cima daquilo. Esse tipo de coisa entrega na mão de Deus, porque Ele vai fazer o que é melhor para nós. Ele vai tomar as decisões, é Ele que vai cuidar daquela pessoa que está enferma. O último ponto que eu gostaria de trazer é sede paciência. Nós temos que ter paciência no momento de aflição. Eu sei que quando nós estamos nervosos, a pior coisa que alguém pode dizer para você é fica calmo. Normalmente isso deixa a gente ainda mais agitado. Mas talvez seja de fato a melhor coisa que nós temos para fazer. Fique calmo. Quando a gente vive um problema, quando a gente está com foco só no problema, é como se ele fosse uma coisa muito grande, né? Você está com a cara enfiada no problema. Você não sabe como fazer, como sair daquilo ali. E às vezes, quando você fica calmo, quando essa paz que o Senhor Jesus entrega nos nossos corações, ela realmente nasce, você realmente sente aquela paz, você consegue dar 2 passos para trás, enxergar que aquele problema que você estava vendo não é tão grande assim, tem um universo inteiro para você fazer de possíveis soluções para aquele problema. Então, portanto, sede calmos. Lembra da história de Moisés, por exemplo. Moisés passou 40 anos num castelo, viveu 40 anos no exílio para trabalhar por 40 anos para Deus. Ou seja, 2/3 da vida dele não foi a execução da obra de Deus. Jesus, 30 anos de preparação para 3 anos, um pouco mais de 3 anos, de ministério. Tenha calma. Tenha calma nesse momento da sua provação. O profeta Jeremias não viu em vida a vitória. Mas ela chegou, o povo voltou e reconstruiu Jerusalém, reconstruiu ali o que tinha sido o reino de Judá. Na sequência foi destruída, mas Israel está lá. Hoje, 2021, é um país, é de fato uma nação no mundo moderno. Jeremias não viu essa vitória, mas ela chegou porque Deus estava nessa batalha. Sede paciente e mantenha sempre a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que a sua vitória chegará. Aproveita agora, catuca aí seu marido, sua esposa e fala: esposa, marido, sua vitória chegará em nome de Jesus. Lhe manda uma mensagem, um WhatsApp para aquele seu amigo, sua amiga que está um pouco triste, meio para baixo, fala: sua vitória chegará. Basta crer no nosso Senhor Jesus, que nós teremos a vitória. Nós temos que nos manter sempre com a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé nos leva à salvação, nos conduz ao nosso Senhor Jesus Cristo e este nos leva à salvação. Nossa fé é muito importante que ela esteja firmada no Senhor Jesus. Manda aquela mensagem, fala com o seu amigo aí do lado, com sua esposa, seu marido. Tenha fé que o nosso Senhor Jesus Cristo está batalhando por nós. Confia no Senhor, entrega tudo a Ele. Você
vai comemorar ainda e vai poder dar um bom testemunho da provação que você passou e da vitória que Deus te deu. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um culto. Pai querido, Deus amado, eu peço, Senhor, em nome desse irmão, dessa irmã, que está passando por esse momento de provação, esse momento de angústia, esse momento de tristeza, Senhor. Deus, sê com ele. Pai, entra nessa batalha, Senhor. Apressa-te, Senhor, como disse o rei Davi, apressa-te em socorrer-lo, Senhor. Apressa em socorrer, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Deus querido, Deus amado, talvez esse irmão, essa irmã não aguente mais essa batalha, Pai. Já esteja assim nos últimos pontos. Senhor, venha ao nosso socorro. Venha ao nosso encontro, Pai. Nós te pedimos, nos traga essa paz. Senhor, nos relembre, Senhor, que o Senhor batalha por nós. E que por isso nós podemos ficar tranquilos, porque a vitória é certa. Porque se o Senhor está na batalha, nós obteremos a vitória. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Graças te damos pela vida. Graças te damos por mais um dia que temos para falar da Tua palavra. Por mais um dia que temos nesta terra, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão mesmo em momentos de provação. Pai querido, Deus amado, continue conosco no restante dessa semana, nos protegendo, nos guardando, nos dando a sua direção em nossas vidas. Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma excelente semana, que você tenha um 2021 cheio da presença de Deus e com muitas vitórias através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja uma pessoa abençoada e abençoadora em qualquer lugar que fores. Fique com Deus e até a próxima.